vamos orar. Vamos orar para que Deus fale conosco por intermédio da palavra dEle. Santo, santo é o nome de Jesus. Pai, fale conosco, Deus. Aleluia. Tu tens liberdade no nosso meio, doce Espírito. Faça a tua obra aqui nessa noite, Deus. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre a parte que não fiz. Qual é o tema, queridos? Mas fale isso com cara de fé. Qual é o tema? A parte que não fiz. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Qual será que é a parte que nós não temos feito? Leiamos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Outras versões diz desconjuntados. Vamos ler de novo, irmãos? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Irmãos, eu lhe pergunto, qual é o propósito da palavra de Deus em nossas vidas? Qual é o propósito da palavra de Deus em nossas vidas? Repete assim comigo, transformação. Repete comigo, transformação, de fé em fé e de glória em glória. Queridos, as boas novas, a palavra de Deus, ela se resume nessa palavra transformação. Olha só o que diz Isaías capítulo 40, versículo 4. Interessante essa passagem. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. Repete comigo, terrenos acidentados se tornarão planos. E diz assim, as escarpas serão o quê? Niveladas. Irmãos, se a palavra do Senhor, ela gera em nós uma transformação, o profeta Isaías declara algo que eu acho de suma importância, que é aplanar o caminho. Qual é a ideia aqui, queridos? Aplanar o caminho, nivelar o caminho. Amém, queridos? E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai literalmente aplanar o nosso caminho. Ele vai endireitar a nossa vida, as nossas veredas, os nossos caminhos. Quem crê nisso, queridos? Sabe por que eu creio? Porque a palavra de Deus, ela gera transformação. Amém? Eu não sei o que lhe trouxe aqui nessa noite. Talvez, quem sabe, estou vendo
várias pessoas novas, visitantes. Aliás, quem nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, levante sua mão. Olha só, que lindo que está a igreja hoje. Fica a tua mão levantada. Deus abençoe muito a tua vida, muito. E abaixo de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui. Amém? Agora tem uma pergunta. Como é o operar de Deus em nossas vidas hoje? Queridos, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o quê? Sempre. Ele é o quê? Eternamente. Ele é o mesmo. Mas tem horas que eu me pego a questionar, como é o trabalho de Deus na minha vida hoje? Se a palavra de Deus, ela gera transformação, se o propósito de Deus é aplainar o nosso caminho, então como que é o operar de Deus em nossas vidas? Aí nos emerge uma pergunta. Nos emerge uma pergunta que eu gostaria de compartilhar contigo, onde você refletisse. Pergunte assim para o teu irmão: você tem desfrutado do melhor de Deus? Não, mas fala com cara de fé. Faz essa pergunta para ele: você tem desfrutado do melhor de Deus? Você tem usufruído do melhor de Deus? Porque, irmãos, tem pessoas que têm as coisas, mas não sabem usufruir. Não é verdade? Tem, mas não sabe usufruir. Poderíamos aqui citar tantas coisas, tantos exemplos, mas não sabe usufruir. Daqui a pouco nós vamos abordar aqui algumas questões, mas no teu casamento, você tem desfrutado o melhor de Deus? No teu trabalho? Talvez você fale assim: pastor, hoje o mundo, o Brasil está em crise. Queridos, não me interessa a crise. O que nós temos que focar os olhos, que eu creio que mesmo em tempos adversos, o Senhor quer que nós usufruímos do melhor dEle enquanto vivermos. Amém, queridos? Eu creio nisso. Porque a palavra do Senhor declara, né, que Jesus falou assim: eu vim para trazer vida, vírgula, vida em abundância, uma vida plena. Então, como você tem desfrutado do melhor de Deus? Eu não estou falando do teu melhor. Quem entendeu? Eu estou falando do melhor de Deus, não é do seu melhor. Porque será que o seu melhor é o melhor de Deus? Fica a dica, fica a pergunta. Uma coisa é usufruir do meu melhor. Agora uma coisa é você usufruir do melhor de Deus. Repete comigo: a parte que não fiz, ou a pedra que não removi, é a causa de não desfrutarmos do melhor de Deus. Vamos fazer isso aqui, um coro, vamos lá? A parte que não fiz, ou a pedra que não removi, é a causa de não desfrutarmos do melhor de Deus. Isso implica em uma vida de responsabilidades. Muitas vezes nós não usufruímos o melhor de Deus, e até mesmo o nosso melhor, porque nós não vivemos uma vida de maneira responsável. Existem os direitos e os deveres. Carinhosamente, olha assim para o teu vizinho e fala assim: você é uma pessoa responsável? Só pergunta, tá? Sabe, irmãos, a parte que eu não fiz, ou a pedra que eu não removi, então é a causa de não desfrutarmos o melhor de Deus, porque isso implica em uma vida de responsabilidades. Nós temos que entender isso, amém, irmãos? Olha só, Hebreus 12, 13. Hebreus 12, 13.
Interessante essa passagem. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja o quê? Curado. Queridos, até você chegar na parte B do verso, olha só o que o Senhor fala: façam caminhos retos para os seus pés. Aí eu lhe pergunto, por onde você tem andado? Por onde você tem andado? Se o Senhor quer nos transformar, se o Senhor tem interesse em aplanar a nossa vida, o nosso caminho, se o Senhor está falando para nós sobre responsabilidades, então por onde eu tenho andado? Por onde você tem andado? Pense aí. A questão é, queridos, que o Espírito Santo colocava algo no meu coração. Então, antes de um milagre acontecer, é necessário aplanar o caminho. Amém? Repete comigo: antes do milagre acontecer, é necessário aplanar o caminho. E isso fala de responsabilidades. Irmãos, nós devemos ter atitudes certas antes e pós milagres. Entendeu o que eu falei? Fala assim: eu tenho que ter atitudes certas antes e pós milagres. Irmãos, o que é um milagre para Deus? Fala para mim. O que é um milagre para Deus, irmãos? Custa para Deus fazer um milagre? Irmãos, Deus ele brinca com todas as possibilidades. Nós entendemos que não existem impossíveis para Deus. A verdade é que impossível, essa palavra não existe no dicionário de Deus, está no nosso. Então, milagre para Deus, irmãos, é algo natural. Agora, como eu tenho vivido então essa vida de responsabilidades, as minhas atitudes têm sido certas antes do milagre, quando eu recebo e depois que eu recebo o milagre. Olha só o que diz Hebreus 12:1, muito interessante. Até aí, quem está entendendo? Estou sendo claro? Portanto, olha só o que o autor fala, vamos ler. Portanto, também nós, quem, queridos? Também nós, eu me incluo no pacote, assim como você. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha lá, livremo-nos. Pode voltar ao versículo 1. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Então a palavra transforma. O Senhor deseja aplanar o nosso caminho. Eu estou falando sobre responsabilidades. Eu estou falando que você tem que ter atitudes certas antes e pós milagres. E o autor aos Hebreus está falando aqui no versículo 1: livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Ou seja, a parte que não fiz, que é igual à pedra que não removi. Quem entendeu, irmãos? Está sendo claro aí no texto: livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. E essa é a parte que eu não fiz. Essa é a pedra que eu não removi. Será que nessa noite não tem coisas que você tem que se livrar? Entendam-me, eu estou falando para você: livre-se de tudo, irmãos, tudo é 100%, de tudo aquilo que te atrapalha. Se você não fazer a tua parte, se você não remover essa pedra, irmãos, o que é natural para Deus em milagres, Ele faz milagres assim, às avessas. Não vai acontecer isso na tua vida. Será que eu tenho assumido uma vida de responsabilidades?
carinhosamente, fala assim para o teu irmão: livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Irmãos, quando Deus falava isso comigo, eu fiquei a pensar: Senhor, será que eu tenho vivido isso? Marcos, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Marcos, livre, porque nós estamos sendo rodeados por testemunhas. Os céus estão vendo o que eu faço, a terra está vendo o que eu faço. E dentro dessa vida de responsabilidades, qual é a parte que eu não estou fazendo? Qual é a pedra que eu não removi? Onde está aqui a minha parte, as minhas responsabilidades? Fala assim para o teu irmão: coopere com um milagre. Não, mas fala com cara de fé, irmão. Fala assim: coopere com um milagre. Olha só, 1 Coríntios 3:9. Olha só o que Paulo diz aí, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Olha aqui, né? Uma parte, né? Na verdade, o contexto aqui, ele é um pouco diferente, mas para mim, eu achei importante mencioná-lo aqui. Porque nós somos cooperadores de quem, irmãos? Eu tenho que cooperar com milagre. Vós sois lavoura. Então vós, aí é uma palavra direcionada à igreja. Vós sois o quê? Lavoura. Irmãos, e lavoura dá uma ideia de terra fértil. É ou não é, queridos? Vós sois cooperadores de Deus, vós sois lavoura. Ou seja, a ideia aqui é uma terra fértil. Fala assim para o teu irmão: você é uma lavoura de Deus. Fala com fé, irmão. Fala: você é uma lavoura de Deus. A ideia é: você é uma terra fértil. Meia dúzia falou amém. Você é uma terra fértil. Então eu tenho que viver essa vida de responsabilidades. Eu tenho que entender que o Evangelho transforma, que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que cooperar com milagre. Vocês são cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus. E ainda ele diz: e edifício de Deus. Irmãos, e edifício, nós temos que entender aqui no contexto, meio assim de engenharia, né? Que hoje as casas, né, a matéria-prima delas são os tijolos, né? Mas esse edifício aqui, a ideia é pedra. Você, então, é um edifício de Deus. Você é uma pedra viva de Deus. Fala assim para o teu irmão: você é uma pedra viva de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a rocha, Ele é a grande rocha, e você faz parte dessa rocha. Então nós temos que cooperarmos através de uma vida de responsabilidades. Eu lhe pergunto: qual é a parte que você não fez? Eu lhe pergunto: qual é a pedra que você não removeu? Eu lhe pergunto: você está removendo tudo aquilo que te atrapalha? Repete sim comigo: quem não coopera, atrapalha. Isso é fato, né, irmãos? Quem não coopera, atrapalha. No livro de João, capítulo 11, do versículo 34 até o 44, vamos ler. João, capítulo 11, 34, uma passagem conhecida sobre Lázaro, né? Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus, o que, irmãos? Chorou. Olha aqui, nós temos um Deus que tem sentimentos. Jesus aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Lázaro, com certeza, era um dos melhores amigos de Jesus. E Jesus o que? Chorou. Ah, Jesus chora por mim e por você todo dia.
Você entendeu o que eu falei? Principalmente quando você não faz a tua parte. Principalmente quando você não remove a pedra. Principalmente quando você não se liberta daquilo que te atrapalha. Isso pode gerar não uma morte física, mas uma morte espiritual. E Jesus chorou. Vamos lá. Vamos ler. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Irmãos, como tem mente ignorante, né? Religioso, né? Alguns judeus falaram: mas poderia ter feito tanta coisa, por que não impediu isso? Jesus, outra vez, profundamente comovido. Está faltando isso na igreja nos dias de hoje. Não quero pregar sobre isso, só vou fazer aqui um adentro aqui. Jesus profundamente comovido. Você tem se comovido pelas pessoas? Você tem se comovido com a dor do teu próximo? Esses dias minha mãe ficou internada. Como eu me comovi, Deus sabe do meu coração. Hoje eu vi uma jovem lá. Não precisa de eu citar nomes aqui, porque está sendo gravado. Mas eu me comovi com ela. Perguntei assim para ela: filha, onde você mora? Pode deixar. E ela falou: tal lugar, em tal lugar. Você viu o sofrimento daquela jovem. Meu coração se encheu de compaixão. E aí eu falei assim para ela: onde você mora? Ah, em tal lugar, em tal lugar. Já fui no meu bloco de nota, já marquei. O Senhor falou assim: tenha compaixão dela, ajude ela. Sabe, irmãos, Jesus se comoveu. Foi até o sepulcro. Sabe, tem pessoas que estão mortas espiritualmente falando, não fisicamente falando, mortas espiritualmente falando, e ele foi até o sepulcro. Muitas vezes nós não vamos onde as pessoas estão mortas na fé. A tendência nossa é: o camarada errou, deixa para lá, joga na lata do lixo. E Jesus foi até o sepulcro. Será que você iria? Você tem ido no sepulcro onde as pessoas estão mortas espiritualmente falando? Quem entende, irmãos? Isso aqui não está no script, irmãos. É o Espírito Santo trazendo a minha memória aqui. Jesus foi até o sepulcro. Você tem ido até o sepulcro onde as pessoas estão morrendo do teu lado, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Às vezes nós pensamos que as pessoas são como objetos descartáveis. Até aqui deu certo, daqui para frente jogo fora. Jesus foi até o sepulcro. Você tem ido até este sepulcro, onde pessoas próximas a você estão precisando de você? Quem está entendendo, irmãos? Fala assim para o teu irmão: jamais descarte alguém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? E aí, era uma gruta, como uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, ou seja, ataduras, né? E o rosto envolto num pano, como se fosse uma múmia, né? Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele, tire as ataduras dele e deixe ele ir. Deixa ele ir para a casa dele. Oh, glória. Qual tem sido a sua cooperação no milagre? Qual é a pedra que você não removeu? As ataduras aqui tirar as ataduras significa desatar o milagre. Enquanto essas ataduras aqui, irmãos,
representa tudo aquilo que te atrapalha. Quem entende? Tudo aquilo que te atrapalha representa o quê? São como o quê? Ataduras. Tire essas ataduras. Aí existe um princípio, irmãos, que eu marquei aqui. Algumas atitudes para cooperar com o milagre, amém? Porque você é lavoura de Deus. Você é cooperador de Deus. Você é edifício de Deus. E existe aqui algumas atitudes para cooperar com o milagre. Primeiro, lei da ação e reação. Essa você conhece. Qual é a primeira, irmãos? Lei da ação e reação. Nós já estudamos isso, né, queridos? Até na escola, né? A física, né? A física fala sobre isso. Eu tenho algo para te falar. Jamais reaja segundo suas motivações ou sentimentos. É um grande perigo você reagir segundo os teus sentimentos. Cuidado, isso é um perigo, isso é fatal. Irmãos, esse princípio da ação e reação, nós falamos muito sobre isso. Ou você adora, ou você murmura. Não tem mais o que fazer. Quem entendeu? Tem dois caminhos. Ou você adora, ou você murmura. Ultimamente você tem adorado mais ou murmurado mais? Pense. Te dou 2 segundos para você pensar. Pronto, já pensou, né? Irmãos, nós não podemos entender o porquê. Por que, Deus? Por que, Pai? Nós vemos a atitude da Êxila diante da perda do filho. Irmãos, adorar em meio à dor, da perda de um filho. Eu estava meditando nisso, pensando nisso. Não queira entender o porquê. Tudo tem um propósito. Talvez você está aqui hoje falando, mas por que me abandonaram? Por que meu patrão fez isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Porque tem certas coisas que um dia eu e você só vamos entender no céu. Eu só sei de uma coisa, que tudo tem um propósito de Deus. Fala para o teu irmão, tudo tem um propósito de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos ficar vivendo blindados. É impossível você viver uma vida blindado, colocar um vidro, uma redoma em você e nada te atinge. Você não é uma pessoa intocável. Nós somos vulneráveis. E mediante a tudo isso, qual é a parte que eu não tenho feito? Qual é a pedra que eu não tenho removido? Independente de você ter 1 ano ou 10 anos de conhecedor da palavra de Deus, às vezes parece que existe uma placa de religiosidade querendo falar que eu sou intocável, ou algo semelhante a isso. Fala assim para o teu irmão, você é gente como eu, você é pessoa como eu, você é normal como eu, você é ser humano como eu. Quem entende isso, irmãos? Nós estamos sujeitos à chuva, a frio, a calor, a tudo. O ímpio padece, o justo padece. O ímpio morre, o justo morre. Mas a jornada da vida, eu tenho que me livrar daquilo que me atrapalha. Eu tenho que ter uma vida de responsabilidade. Eu tenho que cooperar com Deus em todas as coisas. Repete comigo, em todas as coisas. Eu devo cooperar com Deus. Eu sou lavoura de Deus. Eu sou edifício de Deus. Quem crê nisso? Jamais culpe a Deus ou transfira responsabilidades. João 11:37. Nós temos uma tendência de culpar a Deus, né? Culpado é Deus. O Senhor esqueceu de mim.
João 11:37. Alguns deles disseram, alguns dos fariseus, alguns dos judeus, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que ele morresse, irmãos? Você já fez essa pergunta algum dia? Mas por que chove para o vizinho e para mim não chove? Aí a gente culpa Deus. Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Só vou refrescar a tua memória: Deus não tem culpa de nada. Fala assim para o teu irmão, por mais que você não entenda, Deus não tem culpa de nada. Tão menos, fala para ele, tão menos transfira a responsabilidade aos outros. Irmãos, eu sei de uma coisa, é que Deus transforma todas as coisas para o meu bem. Fala com fé: Deus transforma todas as coisas para o meu bem. Repete comigo: Deus transforma todas as coisas para o meu bem. Fala isso, irmãos: Deus transforma todas as coisas para o meu bem. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, cuidado com atitudes erradas. Lembre, você tem que ter atitudes certas antes do milagre e depois do milagre. Você já viu aquelas pessoas que recebem milagre e depois logo perde ele? Você conhece alguém assim? Recebe milagre e logo depois perde. Gálatas 6:7. Segundo princípio, né? Quero falar aqui dentro do que nós estamos abordando. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Trocando em miúdos, qual é a parte que eu não fiz? Qual é a pedra que eu não removi? O que você tem gerado? O que você tem provocado? Quem entende isso, irmãos? O que você tem gerado? O que você tem provocado? 1 Timóteo 1:13. Hoje nós vamos ler a Bíblia, porque eu amo ler a Bíblia. E você? Quem ama a palavra do Senhor? Pega a tua palavra, levanta para o céu e fala: eu amo a tua palavra, ó Deus. Aleluia. 1 Timóteo 1:13 e 14. Olha só o que Paulo falou para Timóteo: a mim que anteriormente fui blasfemo. Paulo falando para ele. Perseguidor, insolente. Paulo falando. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Aleluia. Deus não leva o tempo da sua ignorância. Amém, queridos? A partir de hoje é vida nova. Fala para o teu irmão: a partir de hoje, vida nova. João 11:39, volte lá. Só para você entender o que Jesus falou. João 11:39. O que Jesus falou? Tirem a pedra. Irmãos, qual que foi a ordem de Jesus aqui? Tire a pedra. Irmãos, isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um comando. O que ele falou? Tire a pedra. Ou seja, qual é a parte que eu não fiz? Qual é a pedra que eu não removi? Irmão, se Deus está ordenando você tirar a pedra, é porque você pode tirar a pedra. Irmãos, Deus só manda porque Ele conhece você, Ele sabe aquilo que você pode. Então fala assim para o teu irmão: se Deus está mandando, faça. Fala com cara de fé. Se Deus está mandando, faça. Carinhosamente, dá uma puxadinha de orelha. Se Deus está mandando, faça. Não arranca a orelha dele não, viu? Você pode tirar a pedra. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Teve gente aí que quase perdeu a orelha agora. Como ressuscitar então aquilo que está morto, irmãos? Como fazer isso dentro desse processo?
Um exemplo, tem vários exemplos, só peguei alguns aqui para vir te adiantar. Talvez o seu casamento, né? Você tem que remover a pedra do orgulho. Outra pedra aqui é a pedra da impaciência, né? Faça a sua parte. Se humilhe. Saiba que não tem um mais ser. Ah, irmãos, esse mais ser, mas dá uma raiva, não dá? Mais ser, que mais ser o quê? Tire essa pedra do orgulho, essa pedra da impaciência. Aprende a se humilhar. São pedras que você tem que remover. Talvez o Senhor está falando com você há tanto tempo. Há tanto tempo. E você continua não removendo a pedra. Você continua não fazendo a tua parte. Quem está entendendo, fala amém. Quem está vivo aí, fala glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, isso aqui é forte. Remover a pedra é lidar com tudo aquilo que cheira mal. Repete comigo, remover a pedra é lidar com tudo aquilo que cheira mal. Senhor, mas já cheira mal. Não tem problema, tira a pedra. E vai ter certas pedras que você vai remover que vai ter uma catinga. Vai cheirar mal demais a conta. Coopera com Deus. Falaram para Jesus, Jesus, mas já cheira mal. Não quero saber, tira a pedra. Irmãos, era uma pedra grande que acreditam-se que precisava de 3 homens para rolar essa pedra. Tem gente que não quer se esforçar para tirar a pedra. Sabe, tem gente que faz corpo mole. Jesus está falando, tira a pedra. Ele, ai Senhor, não vai a pedra. Não vai. Irmãos, põe fé nesse negócio. Tira o orgulho do teu coração e fala, eu vou na força do Senhor e eu vou remover essa pedra. Tem gente que fazendo corpo mole. Sabe o que tem que fazer, não faz. Sabe o que tem que fazer a parte dele, não faz. Fala assim para o teu irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte. Fala com cara de fé para ele, faça a sua parte. Irmãos, e toda vez que você remover a pedra, vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Qual tem sido a minha parte? Pessoas que não oram, não jejuam, não leiam a Bíblia. Remova a pedra da preguiça. Pergunta, irmão, você é preguiçoso? A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É duro, mas é verdade. Sabe, irmãos, o Senhor está falando, remove a pedra. Fica fazendo o corpo mole. Ai, Senhor, mas estou numa preguiça. Vai ler a Bíblia. É o melhor calmante é ler a Bíblia. Tem gente que a hora que lê a Bíblia já dorme em 5 minutos. Eu não dou conta de gente assim não. Se você dormir perto de mim lendo a Bíblia, ai meu Deus do céu. Não quero, olha, eu quero um dia fazer uma vigília aqui. Eu vou ficar atento, irmãos, vamos ler a Bíblia agora. Olha, que ideia boa, né? Aí eu vou ficar atento, vamos ver quem que vai cochilar lendo a Bíblia. Oh, Jesus. Remove a pedra da preguiça. Meu Deus do céu, mas como que tem gente preguiçoso, gente? Em todos os sentidos da vida, né? Qual a pedra que está impedindo de ressurgir suas finanças? Então estou falando sobre casamento, sobre oração. Vou falar um pouquinho sobre finança. Irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito. Olha aqui para mim, que isso aqui é sério. Eu não vou entrar no mérito de dízimo e oferta, porque vocês já são maduros. Dízimo não é invenção do pastor, está na Bíblia. Dízimo e oferta é bíblico e ponto final. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo em crise. Não interessa, você tem que ser fiel a Deus nos dízimos, na crise e na fartura. Não, estou sendo claro? A Bíblia fala que você tem que ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus te colocará. Agora a desculpa é a crise. Eu estou em crise e não dizimo.
Ué, então você não está sendo fiel. Repete comigo, fiel é fiel. Você, mulher casada, você aceita seu marido ser meio fiel a você? Não, é sério. Aos casais casados, você aceita o seu marido ser meio fiel a você? Irmãos, dízimo fala de fidelidade. Tem gente que é fiel a Deus em tantas coisas, mas nessa parte não é. O fiel é fiel, quer seja na crise ou na fartura. 10% não é teu, é de Deus. Você não paga dízimo, você devolve dízimo. Então isso eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu creio que vocês já são maduros, experientes na fé, eu creio nisso. E se você não está praticando isso, você pode orar, jejuar, que não adianta, porque Deus, você está ferindo um princípio bíblico. Pastor, eu não sou dizimista. A partir de hoje, você pode procurar um dos diáconos e ele vai te entregar um envelope. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Está na Bíblia e ponto final, irmãos. Agora sobre isso. O consumismo, né? É uma pedra que você tem que remover. Porque tem pessoa que tem um consumismo, que é tão consumista, que é fora do normal. E toda pessoa consumista, né? Eu estou falando em tudo, tá, irmãos? Não é só nas finanças, não. É falta de domínio próprio. E quem tem falta de domínio próprio, lembra que domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Pergunta assim para o irmão, você tem domínio próprio? Está lá em Gálatas 5, depois você lê lá. Domínio próprio é um dos frutos. Então a pessoa que vive num consumismo, que tem que tomar cuidado, porque ela está perdendo o controle. Aí está culpando a Deus e transferindo responsabilidade. Aí, olha só, o camarada ganha R$1.000. Aí ele tem um cartão de crédito da Visa de mais 1.000. Aí tem o cartão da Master de mais 1.000. Na cabeça dele, ele ganha 3.000. Mas ele só ganha 1.000. Aí ele estoura os 2.000. Ah, e a dizimista e ofertante? Espera aí. Você não está tendo um domínio próprio. O teu salário não é 3.000, é 1.000. Então, se possível for, pega um cartão de crédito, rasga ele e joga fora. Você tem que aprender a viver feliz com aquilo que você tem. Não queira abraçar o mundo. Fala por teu irmão, não queira abraçar o mundo. Talvez hoje, queridos, você está vivendo situações difíceis, mas você está de maneira controlada. Amanhã Deus vai dar o melhor para você. Agora tem gente que parece que tem aquele espírito de consumismo. Eu estou falando, mas o consumismo em tudo, não é só financeiro. Tudo que é consumismo em excesso, não só finanças, é falta de domínio próprio. Quem está entendendo, fala amém. Fala assim para o teu irmão, coopera com Deus, praticando passo a passo aquilo que está no seu alcance. Então, irmãos, como que é? Passo a passo, você vai praticando isso, você vai removendo as pedras, você vai fazendo a tua parte, você vai sendo uma pessoa responsável. Fala para o teu irmão, cuidado com a frieza, principalmente espiritual. Você se considera uma pessoa fria? Não responda. Pensa aí no teu relacionamento. Como que você é no teu relacionamento familiar? É frio? Pensa aí. Hoje você, né, ao casal casado aí, aos noivos, você já, né, falou assim, como que eu te amo, sabe, irmão? Essas coisas assim, né? Tem gente que é mais frio que o congelador da casa dele. Frieza, gente fria. Fria de coração. Principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Irmãos, tem gente que é tão frio. Eu não sei se eu posso, se cabe aqui. Mas nem bom dia dá para os outros. Boa tarde, boa noite dá para os outros. Eu acho que isso para mim já não é nem frieza, já é um pouco mais de falta de educação mesmo, né? Mas tem gente que é, sabe, não se envolve.
Fala assim para o teu irmão, se envolve. Querido, você sabia que no teu corpo aí agora, o teu sangue está em movimento? Você sabia? Sabia que o teu coraçãozinho está batendo aí? Está tudo trabalhando certinho aí dentro de você? Que nós somos uma máquina perfeita, viva, né, irmãos? As nossas células, se não me falha a memória, a cada 90 dias elas são regeneradas. Todas as células sanguíneas a cada 90 dias são regeneradas. Tem uma troca no nosso corpo, do sangue arterial, do sangue venoso. O nosso corpo se envolve. Quem entende isso, queridos? Fala assim para o teu irmão, se envolve. Fala com quer, fala, se envolve. Sabe, irmãos, vem na igreja, vai na célula, isso é bom demais. Se envolve. Para com essa frieza espiritual, essa frieza natural sua, se envolve. E hoje você, que não faz parte de nenhuma célula, você vai procurar um dos diáconos lá e vai fazer a sua inscrição. E terça-feira você vai estar lá na célula em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe? Deixa eu falar algo para você. Prepare um ambiente de milagres. Fala para o teu irmão, prepare um ambiente de milagres. Ah, irmão, você é tão gostoso, né? Você tem que ser a fé. Você está aqui assim, você está preparando um ambiente, jejuando, orando, colocando as coisas no devido lugar, porque você crê que vai vir um milagre. Irmão, você tem que preparar um milagre. Prepare isso para Deus. É você que tem que fazer. Prepare o caminho para o milagre chegar. Quem está entendendo, irmãos? Prepare isso. Fala assim para o teu irmão, prepare o teu caminho para o milagre chegar. Irmãos, pedra não fala de facilidades, pedra fala de muita dificuldade. Repito, é por isso que nós sempre precisamos de alguém. Pastor, essa pedra está difícil. Eu sei que está, porque o nome já fala, é pedra. Por isso que você tem que contar com o teu líder, com o teu discipulador. Amém, irmãos? Conte com alguém. Conte com alguém. Quem não remove pedras, declara de que fato não crê. Repete comigo. Quem não remove pedras, declara de fato que não crê. Irmãos, remover pedras, como eu disse, é ir atrás. É molhar o pano. Fala assim para o teu irmão, chega de facilidades. Fala para ele, chega de facilidades, chega. Para, irmãos, com esse negócio, que tudo vem na mão, o que é isso? Eu estou desempregado, eu agora amanhã tenho um serviço, pensamento positivo, serviço, e não vai atrás de serviço. Eu amanhã tenho prova na faculdade, vou tirar 10, pensamento positivo, vou tirar 10, e não estuda. Irmãos, eu não dou conta disso, não. Você dá conta? Você dá conta? Hã? Eu amanhã não vou levantar, não vou fazer nada, já vou chegar lá no meu trabalho, os papéis vai estar tudo certinho em cima da mesa, tudo carimbado, tudo certinho, até assinado. Irmãos, pelo amor de Deus, remover pedra é ir atrás, é fazer acontecer. Amém? Fala assim para o teu vizinho, seja um removedor de pedras em nome de Jesus, para o milagre acontecer. Então não culpe Deus, não transfira responsabilidades. Estou terminando. 1 Reis 2, 1 e 2. 1 Reis 2. Primeira Reis 2, versículo 1 e 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho. Para aí. Irmãos, o pai tem que dar instruções pro filho, está claro? Versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Ou seja, olha aqui, irmãos, o pai estava falando assim, olha, meu filho, meus dias aqui estão se acabando. Os meus dias aqui, meu filho, está se acabando. Davi já tinha isso em mente, que ele já estava chegando ao fim da vida dele. Por isso, seja forte e seja homem. Outras versões falam, e ser homem.
Independente de ser homem ou ser mulher, fala aí, seja homem, seja mulher. Tá, irmãos, isso é responsabilidade. Davi ensinou o filho, olha filho, o papai logo está partindo, o papai já está muito velho. Mas seja corajoso e seja homem, seja responsável. Deus está mandando eu falar para você, não seja menino, seja responsável. Cumpra a sua parte, faça a sua parte, remove as pedras. Seja homem. Eu errei, assuma os seus erros. Eu prejudiquei alguém, assuma os seus erros. Assuma. Hoje nós vivemos uma vida que a gente não quer assumir mais erros, né? A gente quer fugir. Seja homem, seja mulher. Se você errou, assuma seus erros, irmãos. Deus não abençoa pessoas que não aprendem a se retratar. Deus não abençoa pessoas que não assumem suas responsabilidades. Não sei por que eu estou falando isso, Deus sabe. Seja homem, seja mulher, meu filho, seja forte, seja corajoso e seja homem. Você acha que Deus vai abençoar pessoas irresponsáveis? Repete comigo, Deus não abençoa pessoas irresponsáveis. Assuma as suas responsabilidades. O que Zaqueu falou? Senhor, o Senhor entrou na minha casa, o Senhor entrou na minha vida. Se caso for, restituirei 4 vezes mais aqueles que eu prejudiquei. Será que você não tem prejudicado pessoas? Será que você não tem lesado pessoas? Será que Deus está falando para você hoje? Vai lá, refaça os erros, reconserte. Perdoa, não é refaça os erros não, conserte. Seja uma pessoa de responsabilidade, vai lá. Senhor, se caso for, restituirei 4 vezes. Fala assim para essa pessoa, seja uma pessoa de palavra, seja homem, seja mulher, seja responsável. Versículo 3. Versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e por aí vai. Para terminar, João 11:40, em 5 minutos eu termino. Para terminar, as 3 chaves para alcançar o milagre. Repete comigo, 3 chaves para alcançar o milagre. João 11:40. Disse Jesus: não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Fala para o teu irmão, permaneça crendo. Primeira chave é essa, permaneça crendo. Segunda chave, versículo 41, vamos lá. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque... Então segunda chave, agradeça adorando ao Senhor. Amém? Permaneça crendo e agradeça, como irmãos? Adorando, adorando, adorando. Por fim, versículo 42 e 43. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, olha aqui para mim, para finalizar. Muitos que não entendiam, muitos que te criticavam, verão o tamanho do seu milagre. Ah, irmãos, verão. Muitos que não entendiam nada, muitos que te criticavam, eles verão o tamanho da bênção que está a caminho na tua vida. Sabe por quê? João 12:9 eu encerro. Esse aqui, a hora que Deus colocou esse versículo no meu coração, quase que ele me arrebata. João 12:9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, vamos lá, irmãos, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Olha aqui para mim.
As pessoas vão crer em Jesus mesmo, claro, mas também através de você, através dos milagres que chegarão na sua vida. As pessoas vão também lá para confirmar. Eu tenho que ir lá naquela célula, porque eu vi aquele homem que era assim, 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 assado, e Deus fez milagres. As pessoas irão atrás de você para ver o que Deus fez na tua vida. E hoje vai acontecer milagres e as pessoas vão atrás de você em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Fica em pé. Oh, glória, fica em pé. Apague as luzes. Essa música tem tudo a ver, irmãos. Irmãos, cante essa música. Essa música é linda demais. Cante ela. Faz dela uma oração. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, minha vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei.